Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha pelo Facebook, nos acompanha também nas várias plataformas digitais, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, você que nos acompanha no YouTube, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais, que discute temas internacionais em suas interfaces regionais e nacionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da UNAMA, e é um programa que já está há 8 anos no ar, um programa que já vai levando, estamos chegando a quase 400 programas, sempre discutindo temas internacionais e temas de importância social. Aliás, o tema de hoje não poderia ser diferente, é um tema que envolve toda a nossa capacidade de amar. Nós estamos no Dia dos Namorados no Brasil e hoje a gente pensou em falar em um amor especial, um amor que se transforma em cuidado, um amor que se transforma também em defesa do direito dos animais. É por isso que o tema do programa de hoje é Direito dos Animais, uma questão de amor. Muito obrigado a você que já nos acompanha. E é um tema tão importante que nós convidamos uma pessoa muito especial para falar sobre ele. Eu estou me referindo à nossa convidada, a professora Fernanda Martins. Ela é pós-doutora pelo Laboratório Ixodideus da Fiocruz, doutora em Biologia e Ecologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado em Biologia e Ecologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, atualmente é professora associada da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, está envolvida em uma nova linha de pesquisa em intervenções assistidas por animais. Professora Fernanda, que honra receber a senhora aqui no Globalizando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade de falar disso, que é um tema que a gente vive e gosta muito de poder comparecer aqui com uma visão muito pessoal e muito especial sobre isso. Legal, professora. Olha, deixa eu logo apresentar a nossa equipe que vai fazer o programa comigo. Eu sempre faço um programa junto com os alunos. Eu tenho um trio de alunos aqui que eu admiro pra caramba, são todos do 7º semestre, a começar por Giovana Lima, a Giovana que é a roteirista do nosso programa. Giovana, seja bem-vinda. Obrigada, professor. É uma felicidade muito grande estar aqui apresentando esse programa, que é uma live que eu estava muito animada para participar, e especialmente junto com a Paula, com o Eduardo. Eu queria agradecer muito à professora Fernanda por ter aceitado nosso convite e estar aqui para falar sobre esse tema que é bem urgente de se comentar. E queria incentivar você que está assistindo nossa live a mandar pergunta pelo nosso Facebook e o programa Globalizando. Legal, Giovana, obrigado. E eu quero também dar as boas-vindas ao queridíssimo coordenador, líder da equipe de conteúdo do Globalizando, Eduardo Oliveira. Oi, Eduardo. Olá, professor Mário Tito. É muito bom estar aqui para falar sobre esse tema urgente, como a Giovana falou. Professora Fernanda, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Paula, olá você também que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. Fique aqui conosco, a gente vai ter 1 hora de bate-papo de qualidade e eu convido você a mandar uma pergunta, um comentário para o nosso Twitter lá, o @pglobalizando. Legal, Eduardo, obrigado. E também recebendo aqui na nossa live a líder da equipe de externas, a queridíssima Paula Castro. Tudo bem, Paula? Olá, professor. Olá a todos que estão nos acompanhando agora. É uma honra muito grande estar aqui hoje apresentando esse programa com esse tema maravilhoso nesse dia super especial. Queria agradecer à professora Fernanda pela sua presença hoje aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde também aos meus colegas de equipe, Giovana e Eduardo. E quero convidar vocês também a mandarem e nos seguirem, mandarem perguntas e nos seguirem pelo nosso Instagram, que é o @programa Globalizando. A gente tem muito conteúdo bacana por lá. Legal, então, Paula, formada a nossa equipe. Antes de começar logo a nossa primeira pergunta, deixo logo, a Brenda está me informando aqui que tem comentários, né, Brenda? Ao começar o programa tem comentários. O Carlos Eduardo está dizendo o seguinte: equipe do Globalizando está de parabéns pelo tema, importante e necessário. Obrigado, Cadu. A Lourdes Guerreiro está dizendo parabéns a mais um programa maravilhoso. O tema de hoje é apaixonante. Amo demais os animais. Parabéns a toda a turma, minha neta Paula Castro, e aos que amam e protegem os animais e fazem valer seus direitos. Obrigado, dona Lourdes. A Carol Nascimento está falando tema incrível. E a Agatha Poliani está dizendo programa lindo demais, muito importante discutir sobre o direito dos animais. Parabéns à equipe. E então esses são os comentários.
Professora Fernanda já tem pergunta chegando. Giovana, eu te dou a honra de fazer a pergunta à professora Fernanda. Então, professora, a Ana Cagliari enviou pelo nosso Facebook a nossa primeira pergunta e ela quer saber: quais são os desafios éticos acerca da pauta da utilização de animais para pesquisas? Muitos, né? Quando a gente pensa em animais na pesquisa, a gente pensa logo em testes de medicamentos, a gente pensa em testes de cosméticos, de substâncias, de procedimentos cirúrgicos, diversas técnicas que são desenvolvidas primeiro em animais. E a gente tem uma herança, né, cultural de, se nós não formos cerceados por questões legais, a gente às vezes se esquece, eu acho, né, ou procura não atentar para o fato de que a gente está lidando com animais, assim como nós, né? Isso é uma verdade um pouco difícil para nós, às vezes, de que nós somos também animais. E a presença desses animais na pesquisa, muitas vezes, ela é enviesada por uma questão que se chama especismo, onde a gente valoriza mais a nossa espécie, em detrimento dos interesses e do sofrimento de outras espécies. Tá certo? E isso é muito antigo, quer dizer, é uma herança que a gente tem. Eu vou só trazer Descartes, quando ele traz para a gente que os animais não tinham nem emoções, nem pensamento, nem nada disso, eram seres totalmente destituídos de direito, máquinas biológicas, e isso justificaria, então, né, liberaria os cientistas dessa responsabilidade. E é incrível isso que, assim, nesse tipo de pesquisa que eu estava me referindo, não vai ser rápido que a gente vai conseguir fazer esse caminho de analisar todas essas situações, existe muita resistência sobre isso, mas a gente tem dicas, né, e exigências legais agora. Todos os projetos precisam ser cadastrados em um conselho, né, em uma CEUA, que está associada a um conselho nacional que gere, na verdade, todas as práticas. Então, qualquer prática para ensino ou pesquisa, ela só pode ser executada a partir da autorização de um grupo de pesquisadores que analisam aquele projeto, né? Agora, assim, me surpreende, sinceramente, porque nós que somos cientistas, na verdade, na maioria das vezes, deveríamos conseguir praticar o bom senso, né, dos limites disso. Na minha prática de pesquisa, por exemplo, eu trabalho com intervenções assistidas por animais, onde a gente insere animais para auxiliar seres humanos que têm qualquer questão ligada ao seu desenvolvimento, limitações, ou mesmo ao seu bem-estar. E mesmo nessa área, se nós não formos muito atentos, existe já muitos artigos chamando a atenção para a questão do bem-estar dos animais nessa prática. Porque, em nome de promover um benefício para os humanos, mais uma vez, a gente pode não reconhecer as necessidades deles. Professora, inclusive, vem ao encontro, a senhora está falando, vem ao encontro do tema do nosso programa, que, na verdade, o direito dos animais é uma questão de amor. E o amor implica um cuidado, né? Nesse sentido, é importante que o bem-estar seja expressão desse amor e desse cuidado, né? Exatamente. Então, nessa minha prática, é justamente o vínculo afetivo que vai trazer o benefício para o humano, né? Nós somos seres sociais, assim como vários animais mamíferos e aves também, e nós nos beneficiamos dessa relação. Então, numa carência enorme que a nossa sociedade tem de relacionamento, nós temos tido uma tendência a buscar isso em alguns animais, né? Relacionamentos mais sinceros, mais afetivos, que possam promover o contato sem a gente ter que se justificar em várias coisas. Enfim, e mesmo nesse campo a gente tende a explorar, né? A nos ver numa posição acima, né? E no direito de. Muito legal, a professora Fernanda está aqui com a gente e é um prazer estar recebendo ela aqui, porque a gente faz uma discussão realmente importante de um tema altamente relevante. No programa Globalizando, a gente faz uma viagem pelo mundo da notícia e apresenta algumas notícias do mundo relacionadas com o tema. Então, Paula, você começa.
Isso aí, professor. A nossa primeira notícia de hoje vem lá da Nova Zelândia, do jornal Scoop Politics, que diz que as reclamações sobre o bem-estar animal da indústria de laticínios aumentaram nos últimos 4 anos. Segundo dados do Ministério da Indústria Primária, essas reclamações passaram de 264 em 2017 para 373 no ano passado. E para você que está acompanhando o Globalizando de hoje, eu tenho uma curiosidade para você, que é o seguinte: apesar de presente nas discussões ambientais, foi somente em 1977 que teve, né, a Declaração Universal do Direito dos Animais pela Organização das Nações Unidas. Foi o primeiro documento mundial dedicado a reconhecer e proteger o direito dos animais. O reconhecimento destes direitos teve forte influência no desenvolvimento dos direitos humanos, tanto pela sua base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lá de 1948, como pelo fundamento de premissas similares ao dos humanos, a respeito da dignidade, vida e liberdade de todos os seres não humanos. Muito legal, Eduardo. Professora Fernanda, e aí do nosso lado aqui de Relações Internacionais, a gente vem apresentando essa situação, né? Há uma crescente preocupação do ponto de vista do direito internacional por essa situação. Do seu lado aí da questão da veterinária, do cuidado dos animais, como é que a gente pode pensar exatamente em criar essa sociedade mais cuidadora? No momento, a gente tem tido necessidade de ter regras muito bem estabelecidas, até para que a gente possa compreender um pouco mais de que forma os animais, de que forma nós estamos agredindo a natureza daquele animal, de que forma nós estamos infringindo algum malefício para o bem-estar dele e criando condições de pobre bem-estar. Então, como é assim, essa linha de pesquisa, ela tem se desenvolvido muito, né, está voltada para os benefícios do bem-estar, mas ela se divide em vários pontos de vista, né, várias necessidades. Quando olha para os animais de produção, da cadeia produtiva, a gente entende que eles são sujeitos de direito de bem-estar, mas não têm o direito à vida assegurado, né? Porque chega um momento em que a gente tem a autoridade para privá-los da vida em relação a isso. Mas enquanto eles estão vivos, eles teriam direito a conforto e a bem-estar. Então, como é que a gente poderia promover esse bem-estar? Primeiro, a gente precisava compreender o que é bem-estar, né? E muitas vezes, esse é um conceito extremamente difícil da gente compreender, até para nós humanos, porque o que é para mim não é para você. Né, é muito subjetivo, tem um componente subjetivo nisso. Então, como é que a gente vai inferir o que é bem-estar para uma outra espécie? Né? E aí requer que a gente tenha muitos estudos dos principais componentes, que são a parte da saúde, da alimentação, do comportamento e da qualidade do ambiente que ele está inserido. Então, esses estudos que têm se desenvolvido hoje, visam muitas vezes dar esse subsídio, essa base, para que a gente possa promover uma sociedade mais consciente, sabendo se esses direitos foram respeitados, né? A partir daquelas 5 liberdades que inicialmente foram propostas, e a partir desse primeiro passo, das 5 liberdades, se aprofundou o estudo dos pilares do bem-estar animal. Muito bem, quem está aqui com a gente hoje no programa Globalizando é a professora Fernanda Martins. Ela é pós-doutora pelo laboratório da Fiocruz, doutora em Biologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje também é professora associada da UFRA aqui em Belém do Pará. Olha só, gente, a gente tem comentários chegando, gostaria de pedir para o Sérgio colocar para a gente. A Larissa Schoenberger está dizendo, parabéns à equipe, esse programa é muito importante. Obrigado, Larissa. O Arnaldo Filho, querido professor Arnaldo, lá do Instituto Evandro Chagas e da UNAMA, dando parabéns, obrigado, professor Arnaldo. E olha só, Paula, nós temos também perguntas chegando, né? Exatamente, professor. Acabou de chegar outra pergunta para a gente, lá pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Otávio Moreira, e ele quer saber, professora Fernanda, por que os animais que são destinados para consumo não estão inclusos em leis de proteção aos animais? Não, eles estão sim, mas não da mesma forma que, por exemplo, animais
silvestres, né? Os animais silvestres, eles são muito mais vistos há pouco tempo que a nossa legislação separa o direito ambiental do direito animal, né? E esses animais silvestres, eles também são valorizados pela sua contribuição ecológica, como um componente fundamental do ecossistema do ambiente. Então, eles são mais vistos na sua coletividade, ao nível de população, tá certo? Do que quanto indivíduos. Então, a valoração individual, né, não é aquele indivíduo em si, mas o grupo, a espécie daquele que ele representa é que tem um valor. E os animais de produção, eles têm regras daquela forma que eu falei, em que a gente é obrigado a, por exemplo, oferecer um abate humanitário. Apesar de que, pessoalmente, gente, isso para mim é uma coisa bastante difícil de entender, né? O que é um abate humanitário? É um tanto quanto contraditório. Mas, quando a gente não obedece a esses requisitos, inclusive, a qualidade dessa carne, ela é impactada, tá? Então, um animal que é abatido sob condições de estresse, a qualidade da carne dele não tem valoração comercial, ela se altera bioquimicamente na sua composição e nas suas propriedades. Então, não é nem porque a gente é bonzinho, entende? Mas tem regras, sim. Só não são as mesmas, certo? Se a gente começar a falar sobre essa parte dos animais e eu contar a vocês algumas práticas extremamente cruentas, eu acho que sai todo mundo vegano daqui, né? Vai acompanhar a Giovana, que é vegana, e aí está fazendo toda essa busca. Professora, e tem uma coisa que eu acho bem interessante, né? Para além da questão dos animais para consumo, mas especialmente os animais que hoje são tratados como animais domésticos, recebidos como pet também, isso também tem um limite, né? Porque às vezes a pessoa traz como pet, mas não cuida efetivamente de tudo aquilo que deveria ser cuidado daquele animal, né? Sim, aí a gente está falando de guarda responsável, né? Que antigamente a gente até falava de posse responsável, e hoje a gente evita essa palavra. Numa assim, tentativa, né, porque as palavras que a gente usa, elas têm um sentido. Então, quando eu digo que ele tem posse, que ele é o dono daquele animal, ele tem direito de fazer daquela coisa o que ele bem entender. Quando a gente diz que ele tem a guarda e que ele é um tutor, né, ele tem atribuições de cuidado com aquele ser, né, que tem seus direitos. Recentemente houve um processo, né, contra um tutor movido no sul do país, no Paraná, em que o autor do processo era o próprio cão, né, e que recebeu indenização pelas lesões que lhe foram causadas por esse tutor. Eu chamo a atenção também para a questão de que, às vezes, as pessoas entendem que estão beneficiando, que estão dando cuidado, e passam de um limite para uma coisa que a gente chama de antropomorfismo, de olhar aquele animal como se ele fosse um filho seu, como fosse um humano, né? Existem umas bases bioquímicas para isso, gente. Nossos hormônios respondem a essa relação com eles de forma muito parecida com a relação materno-filial, tá? Então, tem uma base, mas é uma base bioquímica para a relação ser afetiva, e não para a gente entender que ele precisa de roupa, que ele gosta das mesmas coisas que a gente, que ele precisa do mesmo tipo de comida que a gente, e isso também acaba causando uma perda do bem-estar desse animal. Apesar da pessoa estar cheia de amor, né? Cheia de boa intenção. Mas é preciso que a gente compreenda aquela outra espécie, né? Interessantíssima, professora. Interessantíssimo o que você está falando, porque do ponto de vista filosófico, o amor é respeitar a diversidade do outro. É muito interessante isso. Certo? Uma das questões que são mais, assim, perda de bem-estar mais evidente é a obesidade em animais. Sim. Porque, por não saber interpretar a necessidade dele, entende-se que ele está com fome, que ele está com fome, que ele está com fome. E um cão, por exemplo, ele evoluiu andando muito. Então, onde ele encontrava alimento, o ancestral dele, ele tinha que comer naquela hora, estando com fome ou não estando com fome. E aí ele traz isso na genética dele. Então, você dá, ele come, você dá, ele come, você dá, ele come. E a gente aí
não compreende bem o que aquela espécie traz, né? E acaba infringindo uma necessidade dela também. Cheia de boa intenção. Muito bem, professora Fernanda Martins conosco no Globalizando. Olha só, Eduardo, vamos dar mais uma girada no mundo da notícia, agora é com você. É isso mesmo, professor. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos, do jornal NPR, que fala o seguinte: nova lei do estado de Idaho, nos Estados Unidos, pretende matar 90% dos lobos do estado. A lei, escrita por representantes republicanos da Assembleia do Estado, pretende reduzir o número de lobos dentro do território devido aos prejuízos que os animais provocam nas fazendas de gado no local. É bem interessante essa notícia que o Eduardo acabou de ler, principalmente porque vira notícia essa questão de matar os lobos, isso deixa as pessoas indignadas, mas como ele falou, eles estão sendo mortos para não prejudicar as fazendas de gado, mas a morte desses gados, ela não causa nenhum impacto em ninguém. E é como a gente estava comentando aqui agora em cima, né? E essa questão mostra para a gente quanto é urgente ter leis de proteção aos animais. E a proteção dos direitos dos animais, ela encontra mecanismos práticos em âmbito tanto interno quanto externo dos países. Internamente, aliado ao poder público, a gente tem a União Internacional Protetora dos Animais, né, que é a mais antiga associação de defesa desses direitos, que foi criada em 1895. E externamente, entre, claro, várias outras, a gente também tem a ONG Sociedade Humana Internacional, que combate qualquer uso de animais para fins comerciais, inclusive os criados para consumo. Legal, Giovana. E olha só, eu quero colocar a professora Fernanda para conversar sobre essa história, mas também tem uma pergunta que eu acho interessante. Você pode colocar para a gente, Sérgio, os comentários, que tem também uma pergunta que eu acho bem legal apresentar para a professora nesse instante. O Vitor Igor, salve! Professora Fernanda, pode falar um pouco mais sobre o projeto assistido que você faz? É direcionado para quem? Alguma rede social que podemos seguir? É uma pergunta interessante, professora. Oi, Vitor. Claro, é um prazer. Nós temos um projeto de intervenções assistidas por cães, inicialmente voltado para pessoas com deficiência, pois se na nossa sociedade, né, a gente observa esse especismo em relação aos animais, nós também temos muita dificuldade de lidar com seres da nossa própria espécie que tenham qualquer diferença. Né? E essas pessoas, elas muitas vezes são bastante marginalizadas, impactadas pela falta de oportunidades, inclusive de tratamentos. Então, assim, hoje as empresas são obrigadas a, por exemplo, disponibilizar algumas vagas, né, de concursos para essas pessoas, mas elas não têm como ocupá-las porque não tiveram um processo educacional para chegar lá. O nosso projeto, ele procura ajudar na estimulação, seja ela psicológica ou física, social, inclusive, a questão da inserção social é muito, muito vista, né? A questão do desenvolvimento para lidar com outros seres humanos através das relações com os animais, que não fazem esses julgamentos, né, que se apresentam muitas vezes para a relação de uma forma bastante espontânea e sincera, né, e isso traz muitos benefícios, né? Eu acredito que, conectando com isso que os meninos trouxeram, né, da nossa relação como de pensar que matar um monte de lobos vai ajudar a voltar a trazer um equilíbrio para esse ecossistema impactado, a gente pode se voltar um pouco e olhar também essas outras possibilidades de relacionamento com animais, certo? Que existe um leque enorme de possibilidades. Então, eles não precisam ser um prazer, um objeto de prazer, porque você gosta de caçar, né? Existem outras formas de você se relacionar e ter prazer nessa relação. Inclusive, professora, tem uma questão que eu acho bem legal. A senhora é professora do curso de medicina veterinária, né? Aliás, quero agradecer, inclusive, o meu filho, que indicou a sua presença aqui, o Luiz Arthur. Mas, assim, como é que a senhora vê o aluno interessado pela medicina veterinária? Ele não vai com uma série de ideias que, às vezes, têm que ser desconstruídas ao longo do curso? Mário, isso aconteceu comigo. Eu falo, às vezes, que eu sou uma veterinária dissidente. Eu me lembro que quando por isso que eu falei para vocês que esse era um tema pessoal, né? É um tema que me acompanha há muito, muito tempo.
Quando eu fui para a universidade, que eu fui recebida pelos veteranos, eu caloura, e eu empolgadíssima, porque eu ia ser médica de animais, né? E aí, na palestra de recepção, eles me mostraram um slide do boi, o perfil. E o outro slide era o boi todo dividido nas carnes que ele ia produzir. Eu levei um choque, foi o mesmo que eu levei um soco, assim, que eu falei assim, gente, eu pensei que eu ia ser médica, né? O que está acontecendo? O que é isso? E assim, então vem essas duas questões. Vem, às vezes, alguém como eu, né, assim, pelo amor, movido pelo amor, e ele precisa esfriar. Às vezes, eu dou uma disciplina que são intervenções assistidas para animais, eu falo, aqui vocês podem gostar de bicho. Aqui vocês podem brincar com os bichos, tá? Não é ridículo, nada disso, porque você não precisa bancar o médico, relaxa. Ou então, ele vem também com essa questão muito voltada para a produção, que para mim é a mais difícil, não faz muito sentido, eu tenho uma série de outros pensamentos em relação a isso. Então, eu imagino, assim, eu vejo muitas pessoas passando por isso, não só na veterinária, mas também na zootecnia, né, nesse conflito de achar o seu lugar, que tem muitos lugares, existem muitas formas de contribuir, sabe? A medicina veterinária e a zootecnia tem muitas formas, a gente precisa progredir em muitas coisas. Uma delas é essa área que a gente está discutindo aqui, do bem-estar, né? Oportunamente, eu queria trazer, os meninos trouxeram alguns movimentos, né, mundiais e tudo, eu queria trazer a Declaração de Cambridge, que foi para nós muitíssimo importante. Um grupo de neurocientistas, 25 neurocientistas, né, eles declararam publicamente que os animais são seres sencientes, que eles têm estruturas cerebrais homólogas às humanas, que nós somos mamíferos, e outros animais, tanto mamíferos quanto aves e até invertebrados, têm estruturas homólogas, têm emoções, sensações, e não podemos dizer de sentimentos, porque eu não posso nem dizer dos de vocês, né? Porque sentimento é uma coisa que está ao nível da consciência, então eu posso estar detestando você, mas estou aqui sorrindo para você. Então nós não conseguimos avaliar isso nem nos outros quais específicos nossos, quem dirá nos animais. Mas eles são seres que, por terem essa homologia de estruturas neurológicas, nós temos que reconhecer que essas estruturas têm essas funções e, portanto, esses animais, eles são dotados de todos esses outros atributos que a gente considerava apenas humanos, de pensar, de sentir, tá certo? De ter medo, angústia, vida psíquica, que precisa também ser considerada, né? Então, não é apenas aquela agressão física patente. Existem outras agressões que estão presentes. Muito bem, professora Fernanda Martins conosco no programa Globalizando de hoje. Aliás, estou aprendendo muito com a professora Fernanda. Eu espero que você também esteja aproveitando bem dessa discussão. Temos um comentário, Sérgio, eu gostaria que você colocasse, que é um comentário interessante porque traz para a nossa vida existencial. A Lourdes Guerreiro está dizendo o seguinte, Paula: na minha família criamos animais desde que nasci, e a Paula, quando nasceu, também já foi cercada de animais. O amor de todos nós aqui é geral. São criados e tratados como crianças, e não admito maus tratos a nenhum animal. Tomo providências imediatas. São seres de Deus, sofrem, têm fome, têm dor, tristeza, sentem tudo que um ser humano. Só lhes falta discernimento, porque inteligência e percepção eles têm demais. Tem uma nota 1000 e muito mais. Obrigado, viu, dona Lourdes, pela sua participação, colocando um pouco a sua experiência com a gente. Muito obrigado. Vamos então, Eduardo, para o terceiro bloco do nosso programa. Tem perguntas chegando. Aliás, muita gente participando. Muito obrigado. Legal. Um tema desse, muita gente vai participar mesmo, é um tema sensacional de ser discutido, e o Fernando Vieira, né, está participando aqui com a gente e fez uma pergunta pelo Facebook, professora. Ele pergunta o seguinte: qual o papel da sociedade civil na luta pelos direitos dos animais, onde nós, indivíduos, podemos denunciar esses maus tratos? Onde que a senhora acha? Onde nós podemos denunciar, né? Você está perguntando. Eu vou falar para você com essa questão do onde denunciar, o que eu sei sobre isso, mas ao nível local, tá legal? Mas assim, como nós podemos participar, né? Primeiramente, a gente precisa refletir sobre esse assunto e perceber
a questão ética que está por trás de todas essas coisas, a nossa responsabilidade com relação a isso. Desde o momento em que a gente mantém um hábito que a gente julga impossível de modificar, né, como o consumo de vários tipos de coisas, tá? Pensar que se a gente conhecer um pouco sobre o que acontece na cadeia produtiva, conhecer, né, é o primeiro passo. Então, a partir daí, a gente cria uma consciência de qual é o nosso papel. Quando a gente sabe que, por exemplo, numa indústria de poedeiras, de aves poedeiras, de galinha para ovos, os machos, os pintinhos machos, eles são todos descartados, são triturados, vivos, né? Então, quando a gente pegar um ovo, a gente vai pensar 10 vezes antes de será de onde que está vindo esse ovo, né? E não criando nossos filhos achando que o leite vem da caixa, tá certo? A gente está se distanciando muito disso cada vez mais e achando que esses alimentos que eles surgem lá, sabe, como uma mágica. Eles estão surgindo em nome de um processo muito parecido com o que a gente fez com outros humanos no passado, que se chama escravização, né? É muito parecido com isso. Então, é um sujeito que serve, que vive para uma linha produtiva realmente, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. A gente precisa refletir quando a gente vai ter um pet, porque uma das formas de agressão muito grande é o abandono. Exato. Então, precisamos entender, porque um dos motivos do abandono é considerar um comportamento do animal inadequado. E aquele comportamento, por exemplo, do gato, que ele considera inadequado, é marcar o território com urina. É um comportamento natural da espécie. Então, eu não sabia. Pois é, mas tu devia saber antes de pegá-lo, né? Então, é a responsabilidade nossa, sabe? Se informar e conhecer um pouco antes de atribuir ao animal a responsabilidade por aquilo. E abandono é crime, você priva o animal no mínimo do seu grupo social e se inflige um sofrimento psíquico extremo a ele. E quando a gente pensa, por exemplo, que pode decidir quando eutanasiar um animal, quando eu não consigo saber o que é a rastreabilidade de um alimento, né? O que significa isso? Significa que você tem que ter cuidado com o que você está comprando. Mas custa mais caro. Aquele meu cosmético que não foi testado em animais custa mais caro. O que é esse mais caro? Se você colocar do outro lado a vida de alguém, né? A forma como ele viveu, não digo nem a vida, né? Mas a forma como ele foi submetido para aquilo. Entendeu? Então, eu acredito que a melhor forma que a gente pode contribuir, aí eu vou falar para vocês também sobre como denunciar, né? A melhor forma da gente contribuir é a gente se engajar, a gente conhecer o problema, né, na sua base. Vocês querem saber qual é o órgão? Aqui no Pará, né, é a SEMA-PA, que é da Polícia Civil, para onde a gente tem um 0800 para ligar e denunciar, né, maus tratos. Legal, olha só, professora, tem uma pergunta chegando que eu acho que vem ao encontro disso que a senhora está falando. Coloca aí, por favor, Sérgio, que é da professora Leila Almeida. Ela diz o seguinte: existe um encontro ela pergunta, existe um encontro na pesquisa científica sobre a relação saúde humana com a saúde e bem-estar dos animais? Alguma espécie de saúde única? Pergunta a professora Leila. Sim. Isso hoje é mais até do que só a saúde, né? Chama One Health, que é a saúde única, ou seja, não existe essa garantia de saúde humana se não tiver também considerando a saúde do ambiente e de todos que estão inseridos naquele ambiente, especialmente os animais. Então, senão, hoje a gente está vivendo um problema com essa pandemia que reflete isso, assim, de forma escancarada. Quando a gente não respeita esses limites, quando a gente, por exemplo, busca animais silvestres e tem contatos íntimos, e íntimo eu digo aqui contato físico, até pela alimentação, de seres que a gente não conhece os patógenos que estão neles, a gente está infringindo essa regra de que não existe uma saúde só para a gente. E agora a gente fala disso de uma forma mais expandida, não é só saúde, é o bem-estar. Não existe bem-estar humano se a gente não considerar o bem-estar dos outros seres que estão no planeta com a gente, né? E a saúde é só um item do bem-estar. Ela não contempla ele, né?
é uma visão muito mais ampliada do que é a saúde, que não é só você estar livre de enfermidades, tá certo? É você estar bem, né? Estar bem socialmente, estar bem economicamente também. Então, isso a gente não vai atingir esse estado enquanto a gente não mudar a percepção de que não é o imediatismo que vai trazer isso para a gente, não é o que eu quero comer carne hoje, não é o que eu... Se dane lá o jeito que estão criando, essa responsabilidade não é minha, é minha. É minha quando eu estou participando disso quanto consumidor também. Legal, professora Fernanda Martins conosco no Globalizando. Aliás, Giovana, você que vai falar agora, são reflexões de altíssima qualidade, né, Giovana? Exatamente. E agora a gente trouxe uma notícia que vem do jornal Hindustan Times da Índia, que diz que, de acordo com ativistas, o número de casos de abusos contra animais em Mumbai aumentaram desde o lockdown. Casos variam de atos de violência gratuita e sem provocação até atos de violência sexual contra animais, com as taxas de denúncia chegando até 8 por dia na cidade. Só dando uma retomada àquela fala que a Giovana falou no bloco passado sobre as ONGs, é muito importante a gente ressaltar esse papel fundamental que elas têm na proteção e no resguardo dos animais dos maus tratos. E, além disso, a cobrança de posicionamento de órgãos públicos, a promoção de adoção e a divulgação da causa animal também é muito presente nas ações dessas organizações. Essas exposições trazidas pelas ONGs sobre os maus tratos vivenciados pelos animais fez com que os direitos para protegê-los fossem analisados, levando a fim essas discussões para a sociedade, dando mais visibilidade para o movimento e ativismo em defesa dos animais, juntamente com o alto número de adoções. Muito bem, Paula. Informações de altíssima qualidade, uma referência que a gente está tendo exatamente com a professora Fernanda, falando um pouco dessa questão do bem-estar. O direito, na verdade, também garantir direitos é também uma expressão de bem-estar. Tem comentário chegando no programa, Sérgio. A Luciana Lima está dizendo perfeito, obrigado. A Luísa Veiga está comentando o seguinte, professora: esse debate sobre entender o que os animais têm percepção parecida com a nossa é inclusive mostrado em alguns documentários, mostrando baleias que convivem em sociedade e em cada região se vive de uma forma. Uma live sensacional. Obrigado, Luísa. E a Jennifer está dizendo live sensacional. Parabéns à convidada e apresentadores. Obrigado, Jennifer. Então, professora, nós falamos aí de casos de abusos contra animais crescendo e depois também sociedades protetoras de animais, né? Coisas muito interessantes para entender esse bem-estar, né? Sim, gostaria de comentar com vocês, né, que é incrível que quando o ser humano ele está, de certa forma, tão vinculado afetivamente aos animais, que quando ele se adoece psicologicamente, a primeira vítima dele geralmente são animais. Existe uma teoria que se chama teoria do link, em que, se a gente prestar bastante atenção e acompanhar esses casos de maus tratos contra animais, a gente percebe que essas são pessoas que têm um potencial para também acabar fazendo ações violentas contra pessoas. Tá? É o primeiro passo, certo? Então, a gente vê o adoecimento da nossa sociedade quando a gente vê esse aumento. Né? A questão da pandemia, ela criou um impacto psicológico muito grande em nós, humanos. Ela modificou muito rapidamente toda a nossa forma de nos organizarmos, e isso nos cria um sofrimento psíquico, querendo ou não. Então, assim, nós não evoluímos para estar aqui falando só desse jeito, nos vendo no computador, né? O fato de eu estar me vendo o tempo todo aqui, meu cérebro está lá processando, vendo se eu estou bem na foto, sabe? Esse excesso de crítica, tudo isso não é positivo para a gente, nós não evoluímos assim. É tudo muito rápido. Então, esse reflexo nos animais, inclusive até por causa da questão econômica, houve um aumento muito grande de abandono, né? Em função até da falta de possibilidades de cuidados com esses animais. Isso já reflete o que vem pela frente, né? Que a gente já antevê o aumento da violência, né, gente? E ela já se apresenta aí nesse violência contra os animais, contra as mulheres, contra as crianças, né? E aí a gente vai num crescente, certo? Ela trouxe também a questão dos maus tratos e das ONGs, né? Das comunidades.
E isso é incrível, né? Porque era bom a gente pensar de quem é de fato essa responsabilidade, né? Do poder público, é de todos. Mas quando alguém não tem condição de cuidar do seu animal, quem é que deveria comparecer e oferecer esse suporte? Né? Muito bem, olha só, a professora Fernanda está deixando uma série de questões para a gente que mostram a importância desse tema aqui, seja no nível nacional quanto no nível internacional, e é bom saber que você está conosco acompanhando o programa Globalizando. O nosso programa Globalizando, ele nasce, como você sabe, na Rádio Nama, e na Rádio Nama, quando fazíamos ao vivo, por conta da pandemia tivemos que parar, a gente modificou um pouco a rotina do programa, a dinâmica do programa. Então, Sérgio, por favor, coloque aí a nossa convidada para falar um pouco dessa mudança de rotina do nosso programa. A dinâmica do programa mudou, né, Madorra? Mudou especialmente por causa da playlist, né, Madorra? É isso mesmo, professor. Boa tarde, a professora Fernanda, a nossa equipe, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui para divulgar nossa playlist, principalmente numa live com esse tema tão legal, né, importante. E reiterar o que o professor passou aí para vocês, que infelizmente por conta da ausência da rádio a gente não está conseguindo inserir diretamente no programa a nossa playlist, mas que a gente dá um jeito, consegue trazer para vocês nesse novo formato, disponibilizando nas nossas plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer e nas nossas próprias redes sociais. Playlist essa que é sempre pensada, claro, de acordo com o tema da nossa live do sábado, então a gente vai ter aí uma sequência que, como a chamada do programa de hoje diz, e como o dia de hoje pede, regado a carinho e amor aí com os países ao redor do mundo que mais protegem o direito dos animais por lei, que são eles Reino Unido, França, Áustria, Austrália, Suíça, Alemanha, Portugal e Itália, e tem também o nosso sempre presente Brasil. Portanto, aguardem que ela vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã, domingo. Então, acessem, escutem e acompanhem também pelo Spotify, YouTube, Deezer, o programa Globalizando. Obrigada. Madorra, é sempre uma coisa que eu falo em todo o programa, mas que é o diferencial do nosso programa. Músicas do mundo todo. E isso dá um enriquecimento tremendo, né, Madorra? Com certeza, professor. Relações internacionais é tudo isso, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vive. E aí a gente faz uma pesquisa super bacana para trazer nesse lado cultural também, músicas diferentes, artistas que a gente não costuma ouvir. Então vale a pena conferir. Legal, Madorra. Então, amanhã, né? Amanhã, domingo. Podem aguardar. Beleza, então. Beleza, Madorra, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta no final do programa. E olha só, tem comentários chegando no nosso programa agora. Quem é que está falando com a gente? A Luciana Lima está dizendo, realmente, o jovem que invadiu uma creche e ceifou a vida de várias crianças tinha um histórico de maus tratos de animais. Ela coloca isso. E é interessante que a gente vai logo passar para o quadro seguinte, porque nós vamos aprofundar um pouco essa abordagem. Giovana Lima, nós temos convidada, né, Giovana? Isso, nós temos convidada. Aqui no programa Globalizando, sempre os alunos são muito bem-vindos para vir fazer suas perguntas. Então, queria convidar a Kate Oliveira, que veio aqui, é aluna do primeiro semestre de Relações Internacionais, veio aqui fazer uma pergunta. Bem-vinda, Kate. Muito obrigada e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje no programa. E a pergunta que eu tenho para a professora Fernanda é, em uma perspectiva cultural, até que ponto uma tradição como as touradas na Espanha devem ser preservadas em detrimento ao bem-estar dos animais? Obrigada por essa pergunta, né, Kate? Então, na verdade, a gente pensa que a crueldade contra animais, ela não deve ser permitida. E tem como a gente fazer uma tourada sem a crueldade? É patente a crueldade física, inclusive, numa tourada? Você soltar um animal num ambiente que ele não tem por onde fugir e que ele vai sofrer uma imensa angústia ali e ele vai sofrer ferimentos, inclusive físicos. Isso é crueldade? Isso é crueldade, né? Não tem como a gente relativizar isso. Não tem como a gente dizer, olha, até aqui não é, né? Até aqui ele não está sofrendo, tá patente isso. Então, em nome de uma cultura, se assim fosse, a gente continuaria a ter circo igual a gente tinha na Roma Antiga, né? Em que as pessoas eram jogadas e a galera quer ver sangue. Então, é isso que a gente continua querendo. A ciência evoluiu,
A humanidade evoluiu e é esse tipo de entretenimento que a gente continua valorizando, né? Então, e por outro lado, isso é a cultura humana. E será que se a gente não pode... Não sei nem se vocês já pensaram sobre isso, mas existe cultura entre os animais. A definição de cultura, ela se aplica a muitas outras populações e espécies. Primatas ensinam uns aos outros como usar ferramentas para quebrar um coco. Eles aprendem em uma população, né, da mesma espécie, em uma localidade, usa determinadas ferramentas, em outra localidade que não tem aquela pedra, aquele recurso, ele usa outras ferramentas. Então, a gente... cultura de quem, né? Com que direito a nossa cultura é mais importante? E a gente pode, sim, fazer algumas coisas que infringem morte e sofrimento a outro ser. E achar que isso é divertimento, que isso é cultura. A vaquejada, a rinha de galo, né? Todas essas práticas que no Brasil elas vêm sendo, com o progresso da nossa sociedade, vêm sendo proibidas, elas merecem ser só uma lembrança triste realmente da nossa cultura. Né? Que nós temos coisas muito mais construtivas para entretenimento, por exemplo. E para estimular no ser humano, sabe? Eu acho que nós estimularmos a violência como uma fonte de entretenimento não pode dar bons frutos para essa sociedade. Tá? E do ponto de vista animal, eu nem preciso, depois de tudo que eu falei aqui para vocês, será que ele está sentindo? Será? A gente não precisa, assim, a declaração de Cambridge é muito clara, os neurocientistas falam assim para a gente, não podemos mais alegar que nós não sabíamos. Está aqui, ó. Estamos informando a sociedade. Agora, a gente sabe. O que a sociedade vai fazer com esse conhecimento? Sabe? Qual é o limite que a gente precisa para se sentir os donos, né? das coisas. Muito bem, muito obrigado, professora, pela essa resposta. Kate, muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando, viu? Um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Legal. E aí, nosso programa continua. Temos um comentário. Sérgio, você pode colocar o comentário, por favor? Muita gente participando para te dar, né? Parabéns com louvor ao programa de hoje. Lourdes Guerreiro dizendo: todos os aplausos às ONGs protetoras dos animais e todo o meu horror a quem os maltrata e todas as formas os abandona. A esses monstros, as penas mais duras da lei protetora dos animais que puderem imputar. Sucesso sempre ao Globalizando aos seus participantes. Muito obrigado. E olha só, Paula, você tem notícias sobre o tema, né? Isso aí, professor. Agora nós temos mais uma manchete que vem do portal de notícias G1, que é daqui mesmo do Brasil, e diz que o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas registrou a captura de mais de 150 animais silvestres, do período de janeiro a março desse ano. E nesse tempo foram resgatados em situações de maus tratos quelônios, por volta de 40 aves e répteis, além de mais de 20 mamíferos. É isso mesmo, e complementando o que a Paula estava falando, né, em toda a nossa discussão, um estudo realizado pelas organizações internacionais TRAFFIC, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, aponta o Brasil como referência de tráfico de animais silvestres no mundo, sendo aves as primeiras vítimas. O estudo também aponta que há diferentes mercados que são supridos pela diversidade de espécies oriundas da Amazônia, tendo usos para domesticação, entretenimento, zoológicos e para a fabricação de bolsas. Também tem crescido a utilização de animais para a medicina tradicional asiática. Professora Fernanda, o comentário do Eduardo e a fala da Paula trazem um problema sério. Me parece que são dois campos de atuação. Primeiro, uma conscientização social para o problema. E segundo, me parece que um controle maior do Estado, uma legislação mais efetiva, né? Sim, com certeza, né? Esse problema do tráfico é um problema muito antigo, né, na nossa sociedade e que até hoje a gente precisa se envergonhar disso que acontece, né? Ele está associado geralmente a outros tipos de crime, a outros tipos de tráfico também. Esses animais que são comercializados dessa forma, a sua grande maioria não sobrevive, e quando eles são apreendidos, a gente
tem um outro problema, porque eles são retirados muito jovem do hábitat. E aí, o que vai fazer com eles? Você não consegue reinseri-los no hábitat rapidamente. Eles, muitas vezes, já foram expostos a alguns patógenos, e aí precisam, primeiro, de quarentenas, de várias outras condutas, e de ser reabilitados, né, e tudo. Às vezes, até ensinar de novo como se alimentar, para que eles possam, talvez, uma parte muito pequena, conseguir ser reinserida no hábitat, né? Então, isso tudo é para atender uma pequena parcela da população mundial que tem recursos para importar e consumir esses animais. E, às vezes, é apenas para ter mais uma coisa a exibir, né? Uma coisa exótica a mostrar. E eu vejo também que, muitas vezes, a gente acha que isso é um problema lá, né, muito longe da gente, mas quando a gente tem muita vontade de trazer outras espécies diferentes, exóticas, para servirem como pet, a gente está fazendo uma coisa muito semelhante. Por que eu quero ter um ferret? Por que eu quero ter um animal que vem de outro país como um animal de estimação? Né? Porque qual é o sentimento que, no fundo, me move? Eu quero exibir que eu tenho uma coisa diferente dos outros, né? Que não é um animal comum. Então, é um sentimento muito semelhante a esse. E quando a gente faz isso, a gente está inserindo uma espécie diferente num hábitat que não é dela, trazendo de um lugar para o outro. Todos os parasitas e patógenos acompanham ela. E a gente tem, não uma nem duas vezes, mas muitos problemas ao nível mundial, com a dispersão de doenças, com a inserção de espécies exóticas, que causam impactos muito grandes. Alguns anos atrás, a gente acompanhou, né, o caso de uma naja, e que, quando as pessoas se sentiram acuadas, o que elas fazem com isso? Quando não sabem mais o que fazer? Ela solta. E aí, as consequências disso, elas são muito sérias, tá certo? Nós temos caramujo africano, a gente tem javali. Então, todas essas, não é só o nosso aqui indo para lá, não. É quando a gente acha que trazer, né, pensando da mesma forma, que trazer animais exóticos é uma coisa que vai resolver algum problema nosso aqui, né? Não, ele é melhor, ele vai ter mais carne, ele vai ter mais isso, mais aquilo, valor comercial, tá certo? Muito bem. É o mesmo pensamento. Legal, professora Fernanda Martins aqui conosco no programa Globalizando. Tem um comentário que eu gostaria de apresentar e tem um comentário para fazer para a senhora, professora. O meu ser filósofo está gritando aqui. É assim, a Luciana está dizendo o seguinte: minha filha é vegana, sempre me alerta. Mãe, comer carne e produtos derivados animais contribuir com o maus tratos dos animais. Então, ela pergunta, faz sentido para vocês? E aí eu queria colocar uma reflexão de filósofo, professora. Me parece que a gente precisa superar uma espécie de paradigma que a própria modernidade trouxe, que é o paradigma do antropocentrismo. Ou seja, a ideia do homem que está no centro, aquele que comanda, e os outros são todos a serviço dele. E parece que essa é um pouco a preocupação, não é? Exatamente, esse é o mote, né? Esse é o mote. A gente continua achando que nós somos o centro do universo, né? Que todo o resto existe para nos servir, nós somos os senhores, até que as coisas não funcionam, né? O ambiente não funciona, as doenças começam a se voltar contra nós, as questões começam a aparecer. Então, faz muito sentido isso do jeito que a cadeia produtiva está posta, né? A gente precisa pensar formas alternativas de que os animais, problema algum, eles sejam usados como fonte de carne, porque eles vão morrer, né? Todos nós vamos morrer. Essa não é a questão. A questão é quando a gente começa a olhar para eles como um produto e que a qualquer preço isso precisa ser feito. E nós não temos mais necessidade de uma grande quantidade desse tipo de alimento, sabe? A gente já desceu da árvore, a gente já aprendeu a andar em duas pernas, a gente já tem um cérebro grande, né? Então, a gente não precisa de tantas coisas assim. Ah, mas o mundo precisa de alimento, tem fome. Bom, até hoje não foi resolvido isso, então parece que não é essa a causa da fome no mundo, né? Não é porque não tem carne para todo mundo, não é isso. Então, precisa atacar exatamente qual é a causa das coisas, e não usar um subterfúgio contra o outro, tá certo? Legal. Assim, o nosso produtor rural é um homem sofrido, gente. Ele pratica ele usa essas práticas antigas em função também de falta de informação formal, de educação também, né? Então, quando a gente, por exemplo, uma porca,
ela é mantida numa gaiola maternidade onde ela não pode se mover, nem virar para um lado nem para o outro, para que ela, ao parir, não esmague os filhotes. Por que ela esmaga os filhotes quando ela está em cativeiro? Porque não é respeitado um comportamento típico deles de buscar capim e fazer um ninho. Quando as porcas foram soltas e puderam fazer esse comportamento, né, de formar o seu ninho, elas ficam muito angustiadas quando presas e realmente esmagam seus filhotes. Então, quando elas foram soltas e puderam fazer isso, nenhum filhote morreu esmagado. Tem pesquisa mostrando isso. Então, o que nós estamos falando aqui? Que todos esses processos eles precisam ser repensados, entende? Eles precisam ser repensados de modo que não atenda só o ser humano, mas que atenda a todos. Voltando lá à questão da saúde e bem-estar únicos, né? Um só bem-estar, uma só saúde. Ele precisa atender a todos e não só ao imediatismo da situação. Ah, mas sempre foi assim, é assim que tem que ser. Nós não somos os sapiens. A gente se intitulou os sábios. Então, encontre soluções para os problemas que você criou, né, sapiens? Porque... Como diz o meme, nós que lutemos, né? Então, olha só. Olha só, eu gostaria de continuar conversando sobre esse tema, que é maravilhoso. Temos alguns quadros ainda para vencer no programa, mas eu fico muito satisfeito de muitos que estão participando. E nós temos um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, além do Globalizando, temos também o site Internacional da Amazônia, que é o site que também tem 8 anos no ar. Queria chamar a Giovana Ramos para falar um pouco sobre a programação do site Internacional da Amazônia nesta semana. Giovana Ramos, seja muito bem-vinda ao Globalizando. Oi, professor, eu que agradeço o convite. Então, durante a semana vamos ter uma programação repleta de artigos acadêmicos. Na segunda-feira teremos o texto da Rafaela Valle, que é sobre a OIT e o combate ao trabalho infantil, o caso do Brasil. E na quarta-feira teremos o texto da Natália Porpino sobre o panoptismo contemporâneo, a era da vigilância tecnológica, e, por fim, teremos o texto da Jennifer sobre o voluntariado a serviço dos direitos humanos na sexta-feira. E, além disso, temos novidades no site Internacional da Amazônia, temos um quadro novo que a gente estreou agora, que é o Comentário Internacional, que é feito pelo professor Mário Tito, que todos os dias a gente posta... junto com o Durma Informado, que são as notícias do dia, mas no caso o professor sempre escolhe uma para comentar, é feito em vídeo, então é só vocês acompanharem a gente no IGTV do Instagram, que é o @Inter da Amazônia, e no Twitter e no Facebook somos o Internacional da Amazônia, e o YouTube também é o Internacional da Amazônia, e o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas. Isso mesmo, Giovana. Inclusive, hoje fizemos uma reunião com a equipe toda. Foi muito boa, né, Giovana? Muitos projetos para o segundo semestre, Sim. Né? Sim, muitos projetos. Legal. E assim, Giovana, eu queria desejar sucesso para todos vocês, que o site continue crescendo e sendo referência em divulgação de temas e reflexões internacionais, tá bom? Muito obrigado, Giovana. Tá bom, obrigada. Até a próxima. Legal, essa foi a Giovana Ramos que falou do site Internacional da Amazônia. Galera, nesta semana nós fizemos uma promoção, nós criamos uma ação específica, a equipe de mídias preparou uma ação específica e deu um resultado sensacional, mas eu não vou falar, quem vai falar é a Emi Vilas Boas, que diretamente de Portugal, ela está lá em Lisboa, vai falar dessa ação que nós fizemos. Emi, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Tito. Boa tarde, professora Fernanda, meus amigos de locução. É sempre um prazer estar aqui. E essa semana, o Globalizando pensou uma coisa muito legal e um pouco diferente do que a gente costuma fazer. A gente fez uma ação que consistia no seguinte: a gente estabeleceu uma meta de compartilhamentos dentro de uma publicação no Instagram. E caso a gente batesse essa meta, nós doaríamos 30 quilos de ração para o abrigo Gatos da Lica. E é com muita felicidade que eu digo que nós não só batemos os 500, como nós passamos com sobra. Nós tivemos 800 compartilhamentos na nossa publicação, fora os comentários, fora os encaminhamentos para DM. Então, muito feliz, muito obrigado para todo mundo que participou. A nossa equipe está muito feliz, eu queria dizer realmente isso. Muito obrigado para todo mundo, porque foi um trabalho muito bonito e não poderia ser feito sem a ajuda de vocês. O abrigo faz um trabalho incrível com gatinhos, que é um trabalho que é necessário, é um abrigo que está começando, precisa de ajuda, e a gente está muito feliz em poder ajudar. Então, fica aqui meu muito obrigado a todos os ouvintes do Globalizando, que seguiram nossas redes sociais e ajudaram a gente nessa campanha.
E é isso, estou muito feliz em compartilhar essa notícia com vocês, porque a gente ficou muito feliz que a gente teve tanto alcance, tanta gente compartilhando, tanta gente participando. Foi muito legal, então fica aqui nosso muito obrigada. Legal, eu fico muito contente. Se tivesse mais espaço aqui, eu ia deixar você aqui, tá? Te agradeço muito. A Emi também, ela vai compilar o nosso programa para ir para a rádio. Tem que dar 1 hora, Emi. Você vai lutar bastante, porque esse programa teve muita coisa, né? Obrigado, viu, Emi? Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado, Emi. E aí eu vou chamar, então, quem é que vai receber. Na verdade, a Lica Cardoso está com a gente, é aquela responsável pelo Gatil. Lica, seja bem-vinda ao programa Globalizando. Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho logicamente, é pequena a contribuição, mas é feita com muito carinho pelo pessoal do Globalizando, viu, Lica? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e também pela ação. Toda ajuda é bem-vinda. Sobre o nosso trabalho, atualmente eu estou com 48 gatinhos resgatados. Todos foram resgatados de rua e em situações de doente ou batido, que precisavam de cuidados médicos e tudo mais. Só que o que acontece muito? As pessoas pedem muito para a gente que a gente faça o resgate, né? Falam que vão ajudar e tudo mais, só que, infelizmente, é só naquele momento. E a gente tem muitos gastos quando a gente faz esses resgates. Quem tem pet sabe que veterinário é caro, não tudo é um valor alto, e às vezes o tratamento dura mês, mais de mês, e a gente tem que sempre ter dinheiro para estar tratando esses animais. Além dos custos que a gente já tem diariamente, que é de ração, de limpeza, areia, no caso dos gatinhos, que aqui é só gatos. E muitas pessoas não têm consciência disso. E como vocês falaram aqui na live, infelizmente, acaba sendo uma responsabilidade de todos, porque o nosso poder público não ajuda de nenhuma forma, e então acaba sendo uma responsabilidade de cada pessoa. E a gente aqui faz o que a gente pode, dá assistência da forma que a gente pode, e agradeço muito por toda a ajuda. Legal, Lica, a gente fica muito satisfeito em poder te ajudar e já coloca à disposição nossas redes sociais, com certeza, para poder a gente reforçar essa parceria. Muito obrigado e muito bom saber que... Olha quem está aqui comigo, olha quem está aqui comigo, olha aqui, ó. Esse é o Zeus. É o Zeus que está aqui. Então, Lica, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, muito bom. E aí você vai estar com a gente sempre que necessitar, nós estaremos juntos, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Legal. Olha só, gente, eu queria agradecer agora no finalmente do programa. Professora Fernanda, muito bom, eu fiquei profundamente satisfeito. Ao longo do programa eu falei 2 vezes, aprendi bastante. Eu indiretamente vou dizer de novo ao meu filho que foi uma indicação sensacional. Eu sei da sua agenda apertadíssima, mas eu fico muito contente mesmo de poder ter recebido a senhora aqui e estabelecer um pouco essa conversa de altíssima qualidade. Professora Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Tito. Muito obrigada, viu? Legal. E eu quero agradecer a nossa equipe, especialmente a Giovana Lima, que esteve no programa de hoje. A Giovana é roteirista do programa Globalizando. Giovana, muito obrigado. Professor, eu que tenho que agradecer muito, agradecer a professora Fernanda. Realmente foi uma aula. Fiquei muito feliz por todos os posicionamentos que ela colocou aqui, para levar realmente essa conscientização para as pessoas que estão assistindo. Eu aprendi muito com a live. Queria incentivar também as pessoas, principalmente todo mundo que participou da nossa ação. Se a gente teve muito mais de 500 compartilhamentos, é porque muito mais de 500 pessoas se comoveram com essa causa. E se cada uma dessas 500 pessoas puder fazer uma doação para algum abrigo, para o Gatinhos da Lica, R$1 por mês, já seriam mais de R$500 por mês. Então, como a gente estava comentando, a gente fazer a nossa parte também. Então, fiquei muito feliz de participar. Obrigada, professor. Obrigada, Paula e o Eduardo, que estiveram aqui na locução comigo hoje. Legal. Agradeço muito, Eduardo, também a você. O Eduardo é o coordenador da equipe de conteúdos do Globalizando. Obrigado, Eduardo. O prazer foi meu. Na verdade, esse tema já estava sendo esperado pela Giovana, pela Paula, por todos nós, né, do Globalizando. Queria agradecer a professora. Foi uma honra esse papo de qualidade aqui que a gente está trazendo para você que está nos acompanhando. Professor Mário Tito, sempre um prazer. E você que está nos acompanhando aqui, você pode mandar lá a sua pergunta lá para o nosso Twitter, o @pglobalizando. Muito obrigado, pessoal.
Legal, legal, Eduardo. Agradeço também a Paula Castro. Paula, muito obrigado com a luxuosa participação da querida Lourdes Guerreiro. Eu que agradeço, professor. É sempre uma honra estar aqui apresentando o programa, ainda mais no dia de hoje, que o tema abordado foi super especial. A gente estava muito ansioso para poder abordar isso na live. Queria agradecer bastante a professora Fernanda pela sua participação no programa, pelas colocações que a senhora trouxe, que foram maravilhosas. Queria agradecer aos meus colegas de equipe, o Eduardo e a Giovana, e agradecer também a todos que nos acompanharam hoje. Não esqueçam de ficar acompanhando as nossas redes sociais e também de acompanharem a nossa próxima live, que está muito bacana. Legal, Paula. Quero agradecer a Maria Clara Madorra. Quero lembrar que nós tínhamos pensado, inclusive, numa playlist só de animais. Isso não é possível, né, Madorra? Mas vai ser uma playlist sensacional a partir de amanhã. Mas a Madorra acabou de cair. Então, nesse caso, quero agradecer a equipe que fez o programa. A começar, professora, são 40 alunos no backstage produzindo esse programa. Para sair esse programa, tem 40 alunos trabalhando. Quero agradecer, então, ao Sérgio Salles. Sérgio, muito obrigado, ele dirigiu toda essa transmissão. Madorra, muito obrigado, Madorra. Professor, problemas técnicos, caiu minha internet rapidinho. Eu peguei até a parte da nossa playlist de animais, infelizmente a gente não consegue todos, mas tem aí música dos Saltimbancos para vocês aproveitarem. História de uma Gata, eu adoro esse espetáculo. Eu queria agradecer por essa live, agradecer por essa aula que a professora Fernanda deu, aprendi demais. Obrigada, professor Mário Tito, pela oportunidade e sempre a todos, todo mundo que acompanha. E é isso, aproveitem a nossa playlist amanhã. Esperamos que vocês curtam. Acompanhem a gente. Legal, quero agradecer a Mi Vilas Boas, que participou, a Kate também, que participou. Na cronometragem esteve Letícia Yucari, no suporte esteve Brenda Souza, nas mídias Sara Tavares. E olha só, no próximo programa, próximo sábado, 17 horas, nós estaremos falando sobre cultura japonesa. Este programa, você está ouvindo também na Rádio Nama, lá no próximo sábado, às 17 horas, temos Cultura Japonesa, você não pode perder, você pode acompanhar em todas as nossas plataformas digitais. Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau!